Olá, já pararam para pensar no que está acontecendo dentro da cabeça de cada um agora mesmo? Uma voz chega, palavras são entendidas, ideias se formam, é uma coisa que a gente faz todo dia, quase no piloto automático, né? Mas olha, por trás dessa simplicidade toda, tá rolando uma das operações mais complexas e, uau, fascinantes que a gente conhece, a linguagem. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que pode uma simples vibração no ar entrar pelo ouvido e, numa fração de segundo, virar significado, virar emoção, virar compreensão? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar juntos. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar pelo básico, entendendo como o cérebro decodifica os sons e monta as frases. Depois, a gente mergulha em como ele entende o contexto, as entrelinhas, sabe? E no final vamos ver como tudo isso se junta numa orquestra cerebral perfeitamente sincronizada. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Sabe aquela ideia antiga de que a linguagem mora num cantinho específico do cérebro? Pois é, pode esquecer. A verdade é que não é um lugar, é uma viagem que passa por uma rede gigantesca e super dinâmica. E para a gente entender essa viagem, os cientistas costumam dividir tudo em 4 grandes etapas. Pensa assim, ó, é como uma linha de montagem. Cada estação pega o que veio antes e adiciona uma camada nova de complexidade, até a mensagem final ficar prontinha. E claro, a gente vai começar lá do comecinho, pela base de tudo. É aqui que tudo começa, nos primeiríssimos milissegundos. A primeira tarefa do cérebro é pegar aquele som bruto, aquela onda sonora que chega no ouvido e transformar em alguma coisa que faça sentido, em algo que ele possa reconhecer. E para isso, entram em campos especialistas. O giro temporal superior, por exemplo, é tipo um músico com o ouvido super apurado, sabe? Ele consegue pegar as diferenças mínimas entre os sons, tipo Bá e Pá. Já quando a gente está lendo, quem entra em cena é o giro temporal inferior, que reconhece o formato das palavras. E os dois fazem o quê? Eles correm para consultar o nosso dicionário interno, o tal do léxico mental, para ver o que cada som ou palavra significa. Ok, beleza, o cérebro já identificou as palavras. Mas, um monte de palavras soltas não quer dizer nada. O passo seguinte é crucial. Botar ordem na casa, organizar tudo isso. E quem faz esse trabalho é a tal da sintaxe. Lembra das aulas de gramática na escola? Pois é, não é só uma regra chata. A sintaxe é literalmente o sistema operacional da nossa linguagem. É ela que diz quem fez o quê, para quem, quando. É a cola que junta tudo. Olha que exemplo perfeito do poder da sintaxe. As palavras são exatamente as mesmas. Menino, pegou, bola. Idênticas. Mas só de mudar a ordem a história vira outra, né? De um lado, uma cena normal. Do outro, uma coisa completamente bizarra. A sintaxe é o que separa o que faz sentido do que é simplesmente absurdo. Então, a pergunta é, quem é o responsável por essa organização toda? É o nosso lobo frontal. Ele é tipo o gerente da fábrica. Ele pega as palavras que já foram identificadas e as coloca na fila, na ordem certinha para a frase fazer sentido. Mas se a história parasse por aqui, a gente seria tipo um robô, um computador que só entende o significado literal das palavras. Acontece que a comunicação humana é muito, mas muito mais rica que isso. E para captar toda essa riqueza, a gente precisa chamar o outro lado do cérebro para a conversa. E a divisão de trabalho entre eles é muito clara. Pensa assim, o hemisfério esquerdo é o linguista lógico. Ele foca na estrutura, na gramática, no o que foi dito. Já o hemisfério direito, ele é o detetive social. A preocupação dele é com o como foi dito. Ele é o mestre em pegar tudo que não está escrito, as pistas escondidas. E quais são as ferramentas desse detetive? São várias, e são incríveis. Tem a prosódia, que é o que nos faz entender só pelo tom de voz se algo é uma pergunta ou uma afirmação. Tem a pragmática, que nos ajuda a sacar que nossa, tão calor aqui, né? Pode ser, na verdade, um pedido sutil para ligar o ar-condicionado. E claro, é ele que pega a ironia no ar quando alguém solta um lindo dia para passear, no meio de um temporal, sabe? Até agora, a gente falou das grandes estrelas, né? As áreas do córtex, os solistas da nossa orquestra cerebral. Mas toda orquestra, para funcionar, precisa de uma base, de ritmo, de um maestro que segure a onda. E essas funções, que são vitais, ficam a cargo de umas estruturas mais profundas, mais antigas do nosso cérebro. Queria apresentar os gânglios da base. Pensa neles como se fossem o acelerador e o freio da nossa fala. São eles que controlam a velocidade e a intensidade. Garantem que a gente não fale nem rápido demais, nem devagar demais. E ainda filtram os impulsos que não são necessários. No fundo, eles dão aquela fluidez, a melodia da nossa voz. E aí, temos o cerebelo. Esse é o metrônomo do cérebro.
A obsessão dele é o tempo, o timing perfeito. É o cerebelo que garante que cada sílaba saia no momento exato, com a articulação certinha. Sem ele, a nossa fala ficaria toda arrastada, sem ritmo. Imagina um músico tocando completamente fora do tempo. Seria isso. Então tá, depois de passar por todas essas partes, do lobo frontal ao cerebelo, de decodificações a entender intenções, qual é a imagem que fica no final? Como é que a gente junta tudo isso? A visão que a gente tem hoje abandona completamente aquela ideia de uma linha de montagem, uma coisa depois da outra. O que a ciência mostra é uma rede, uma teia imensa e superconectada. Não existem pontos isolados. Cada palavra que a gente ouve ou fala acende uma rede gigantesca de conexões, tudo ao mesmo tempo, com todo mundo trabalhando em perfeita harmonia. Então, o recado final é este. Aquela ideia de centro da linguagem já era. A verdade é muito mais bonita. É uma sinfonia. Uma performance do cérebro inteiro, onde cada parte tem seu papel fundamental. O analista lógico no hemisfério esquerdo, o detetive social no direito, o metrônomo lá no cerebelo, o acelerador nos gânglios da base, todos tocando juntos. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Porque, no fundo, entender a linguagem é entender um princípio básico de como o cérebro funciona, a colaboração em massa. E aí fica a pergunta, né? Que outras coisas incríveis que a gente faz, tipo criar, tomar decisões, ou até mesmo ter consciência, será que elas também não são resultado de uma sinfonia cerebral tão espetacular quanto essa?